Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A aula de hoje será de português, gramática, palavras paroxítonas, no livro do 4º ano. E no livro do 5º ano será sobre o poema Voar. Hoje a Pro não vai gravar a nossa aula com a carinha da Pro no cantinho, tá? Porque a Pro não tá muito bem de carinha hoje, tá bom? Mas logo eu volto às gravações com a carinha de novo. Então, no livro Buriti de português, a gente vai fazer da página 92, 93 e depois 102 e 103. E a gente vai falar um pouquinho sobre as palavras paroxítonas. Que nome grande, né? As palavras paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba como sílaba tônica. A penúltima sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba que a gente pronuncia com mais força. As outras sílabas dessa palavra são sílabas átonas, que são sílabas fracas. Então, aqui tem dois exemplos de palavras paroxítonas. Amizade. Então, tem a separação das sílabas, amizade, e a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é o zá. E as sílabas átonas, as sílabas mais fracas, são as sílabas que sobram, a, mi, de. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona, onde a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. Corpo, sílaba tônica, a sílaba mais forte, cor, é a penúltima sílaba, né? Sílaba átona, po. Então, ela é uma palavra paroxítona. Como que eu sei qual que é a sílaba mais forte? Vamos supor que você vai chamar no portão. Amizade! O zá fica mais forte. Então, a sílaba mais forte, lembra dessa dica da Pro. Eu estou chamando alguém no portão. Se eu chamar no portão pro Manu, Manu! O nu é mais forte. É a última sílaba, então não é paroxítona. Outra palavra com a sílaba forte sendo a penúltima. A palavra Cristóvão, que é o nome de uma pessoa. Vamos chamar o Cristóvão no portão para ver qual que é a sílaba mais forte. Cristóvão é o tó, né? Então, é a penúltima sílaba também. Então, a palavra paroxítona. A Pro vai colocar um vídeo muito bonitinho explicando palavras paroxítonas e aí já volto na explicação do livro. Ferrugem, a sílaba tônica está na penúltima sílaba e nós chamamos de paroxítona. Agora na nossa página 92 e 93 é atividade sobre palavras paroxítonas 1. Como é ser criança hoje? Então aqui tem um texto que diz que mais de 350 meninas e meninos responderam uma pergunta no concurso de redação da Folhinha e disseram como é ser criança hoje. Você vai fazer a leitura deste texto e vai responder as questões abaixo. Na letra A, para você, como é ser criança hoje? O que é ser criança para você? B, leia essas palavras em voz alta, pergunta, concurso e exemplares. Como elas são classificadas em relação à posição das sílabas tônicas? Quais são as sílabas mais fortes dessa palavra? São as penúltimas sílabas. Então, qual que é o nome da classificação que a palavra que tem a penúltima sílaba, a sílaba mais forte? Olha só, a gente está estudando palavras assim, ó. C. Há muitas palavras paroxítonas no texto, mas apenas duas são acentuadas. Quais são essas palavras? Então, aqui no texto tem duas palavras paroxítonas que têm acentuação. Quais são as duas palavras? Paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba forte. 2. Leia as palavras do quadro em voz alta, observando a posição da sílaba tônica. Então, aqui tem um quadrinho que tem lá, vírus. Qual que é a sílaba mais forte? Ó, grita a palavra como se estivesse chamando no portão. Vírus! Qual que é a sílaba mais forte aqui? Aí você vai grifar a sílaba mais forte. Biquíni, grátis, mágoa, prédio, histórias.
língua, cadeado, ambiente, escada, eles e modelo. Questão A. Como essas palavras são classificadas com relação à posição da sílaba tônica? Aonde fica a palavra, a sílaba mais forte dessas palavras? Qual o nome que recebe essa palavra? B. Observe a terminação dessas palavras, depois complete a regra. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em ou e, seguidas ou não de. Então, aqui, nessa regrinha, a prova vai ajudar vocês, tá? Então, ó, são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em us, i ou is, e ditongo, seguidos ou não de s. O que são os ditongos? Os ditongos são as palavras onde tem duas vogais juntas. Lembra, a gente já viu os ditongos. Relacione as palavras às regras de acentuação. Então, aqui tem as palavras. É paroxítonas terminada em ditongo. Ditongo são sílabas que têm duas vogais juntas. Paroxítona terminada em i ou is e paroxítona terminada em us. Aqui tem Safari, Oásis, Bônus e Rondônia. Aí você vai numerar. Safari é uma paroxítona terminada em i. Então, você coloca aqui número 2. E aí você vai ver as outras palavras, em quais opções se encaixa aqui e vai colocar o número. 4. Copie as palavras paroxítonas, acentuando-as se necessário. Então, aqui nesse quadrinho tem várias palavras. Você vai ver quais são as palavras paroxítonas e vai copiar ela aqui embaixo. E vai ver se precisa de acento. Não são todas. 5. Leia as informações sobre os planetas. Depois, desembaralhe as sílabas e descubra o nome deles. Se necessário, acentue as palavras e justifique a acentuação. Então, aqui tem a charadinha. Qual que é o nome do planeta? Essa palavra aqui, ela tem um acento. E por que ela tem um acento? Lembra dessa regrinha aqui, gente, ó. São palavras paroxítonas. Aí você vai escrever ali que são palavras paroxítonas. E ela termina como essa palavra aqui, ó? Tá? Vou dar uma dica dessa daqui, ó. Mercúrio. Então, você vai colocar aqui, ó. Mercúrio é uma palavra paroxítonas terminadas com um ditongo. Mercúrio. Io. O ditongo são duas vogais juntas. E o próximo a mesma coisa, tá? Na página 102 e 103, a gente vai falar também sobre acentuação de paroxítona. Página 102 e 103. Acentuação de palavras paroxítonas. Então, vai ter um texto que fala sobre o que você não vê, mas está aí. Então, fala de algo visível, mas presente ou invisível. Então, você vai ler esse texto e embaixo vai responder as perguntas B e C, que é do texto. Então, letra B. Sublinhe as palavras do texto que são acentuadas. Então, quais palavras aqui do texto têm acento, você vai sublinhar, passar um risquinho embaixo. 5. Qual das palavras que você sublinhou é paroxítona? Então, qual das palavras aqui do texto que você sublinhou com acento tem a penúltima sílaba forte? Então, faz o teste e grita o nome no portão. Grita a palavra no portão. Exemplo aqui, ó. Grávida. Grávida. Qual palavra que é mais forte? É a penúltima? Presta bem atenção que, geralmente, a sílaba que tem acentuação é a sílaba mais forte. 2. Leia em voz alta essas palavras paroxítonas acentuadas. Então, você vai ler em voz alta todas essas palavras que são paroxítonas. E vai organizar elas aqui no quadrinho. Então, ó, paroxítonas acentuadas terminada em. Aqui você vai colocar só as palavras que terminam em ão ou an.
Então, pode ser ão, ãos ou ãs. Aqui as palavras que terminam em ou uns. Aqui, L ou N. E aqui, R, X ou PS. Então, é só organizar as palavras que estão aqui nesses quadrinhos aqui. B. Complete a regra abaixo de acordo com as tabelas que você preencheu. Então, olha só. Você vai completar essa regrinha aqui de acordo com essa tabelinha que você preencheu, mas com esses dados que tem aqui, ó. Então, olha só. São acentuadas as paroxítonas terminadas em... Vai colocar esse textinho aqui, este textinho aqui, este e este. Aqui, tá bom? Então, são acentuadas as paroxítonas terminadas em ão, ãos ou ãs, ou uns, L ou N, R, X ou PS, porque essa é uma regrinha de gramática. 3. Leia em voz alta mais essas palavras paroxítonas acentuadas. Agora complete mais esta regra de acentuação. São acentuadas as paroxítonas terminadas em ou. Então, olha bem essas palavras e você vai tentar preencher essa regra aqui sozinho. São acentuadas as paroxítonas terminadas em. Olha aqui em que letras, sílabas essas palavras terminam. Em ou tal, tá bom? Para preencher. 4. Separe as palavras com barras e escreva-as corretamente. Então, aqui tá tudo grudado, gente. Você vai separar as palavrinhas com barrinhas e depois vai reescrever essas palavras aqui. Você acentuou quais palavras? Por quê? Então, aqui, você acentuou quais palavras? Ou todas são acentuadas? E por quê? Aqui é a regrinha da paroxítona, que você vai achar aqui nessa regrinha ou nessa regrinha aqui. Então, presta atenção como que termina as palavras aqui, tá bom? 5. Os nomes dessas pedras são palavras paroxítonas. Acentue-as. Então, aqui, topázio imperial. Aonde vai acento? Lápis azul, lazuli. Aonde vai acento? Âmbar, água marinha e ônix. É só colocar os acentos. E não confunda a L com U. Aqui você vai preencher as lacunas com L ou U. Presta bem atenção. Depois, no nosso livro novo do 5º ano, a gente vai começar o nosso poema Voar. Esse livro tá lindo. Então, na página 16 e 17, tem um poema Voar. Antes da leitura desse poema, olha só como esse poema é interessante. Qual a primeira coisa que a gente vê nesse poema? Vamos aumentar? Olha só, a primeira coisa que a gente vê no poema, sem ler o poema, a gente já sabe que é um texto sobre passarinhos, porque tem vários passarinhos desenhados. E o título, Voar, tem um V aqui, ó, pendurado na árvore. Olha que bacana. Qual outra coisa que a gente percebe no poema? Com que mais o autor do poema brinca? As letras, os tipos de letras são todos iguais? Ou tem letras diferentes aqui? Dá uma olhada aqui no poema. Circula quais letras você acha que está diferente. Olha só isso daqui. Voa, voa, passarinho. Por que esse V está de maneira diferente aqui? Ele é um V que parece um passarinho voando, não parece? Não parece aqueles desenhos de passarinho que a gente faz no 1º, no 2º ano? Que é um desenho assim. Olha o cursor da Pro. Então, aqui, ó, parece um desenho de um passarinho. Então, vamos fazer a leitura desse poema? Poema a gente tem que ler de acordo com as estrofes. Você lembra o que é estrofes e verso? Estrofes é o conjunto de bloquinhos, né? E os versos? O que é versos? Cada estrofe tem um tanto de versos. Então, essa estrofe aqui tem quantos versos? 1, 2, 3, 4. Então, versos é o número de linha de cada estrofe. Vou.
Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe e antes que vire onda. Aí ele coloca vários acentos aqui, ó, que parecem uma onda. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Aí aqui tem vários asteriscos de estrelinha. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Aí ele colocou aqui, ó, vários, parece vírgulas, parece uma formiguinha. Antes que a Dona Aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de um luar. Olha que lindo esse poema, gente. Então, poema a gente faz a leitura pausada, né? Porque tem as rimas, a gente consegue sentir o poema. E olha como é colorido esse poema, passarinhos, ele brincou com as letras, brincou com as pontuações, aqui colocou acentuação que não tem, que parece uma onda, porque ele falava do mar. Aqui ele colocou asterisco, né? Aqui ele colocou vírgula, porque falava das formiguinhas. Aqui ele colocou um monte de O pequenininho, parece que representa a Dona Aranha ou a lua cheia. Esse livro é de Niê Ribeiro, e a Pro já levou na sala para vocês e já postou esse livro lá no grupo de vocês. A Roda de Letrinhas é um livro que tem um poema para cada letra do alfabeto. Agora na página 18 e 19 é interpretação de texto. Na 19 a gente vai fazer só até a questão 3, tá bom? Então, interpretação de texto, compreensão do texto, declamação e jogral. Atividade oral e escrita. Uma das formas mais gostosas de saborear um poema é declamando seus versos. Ao declamar, percebemos a musicalidade, os efeitos que a combinação das palavras produz. Vamos organizar um jogral, declamar o poema em coro e aguarde as instruções para distribuição das vozes. Declamar é recitar um poema, gente, e jogral é quando cada aluno vai fazer um pedacinho, tá bom? Então, só que hoje, né? Hoje vocês vão gravar a leitura desse poema inteiro para Pro, tá? E na próxima atividade eu vou organizar um trechinho para cada aluno. Hoje, essa primeira atividade aqui, você vai gravar em áudio para Pro o poema e vai mandar em áudio no WhatsApp. Você gostou desse poema? Você achou bacana, bonito esse poema? A forma que ele foi escrito? O que você achou da forma que o autor escreveu o poema? Brincando com as letras, colocando os passarinhos coloridos. Agora que você já leu o poema, responda. Quantas estrofes ele tem? Então, você vai contar aqui quantas estrofes tem esse poema. 2. Releia as 2 primeiras estrofes. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Podemos dizer que essas estrofes contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem firme ao passarinho. É uma resposta só, vai marcar o xizinho na resposta certa. 3. A repetição da expressão antes que no poema pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos da noite, se apressar porque o tempo passa muito depressa, chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar. Copie um verso do poema que explique a escolha que você fez. Então aqui você vai escolher uma resposta. Vamos supor que você escolheu ser muito rápido para escapar do perigo da noite. Aí você vai voltar aqui no poema e vai achar uma estrofe que fale sobre o perigo da noite.
e vai copiar essa estrofe aqui, tá bom? Então, essas são as nossas atividades de português de hoje. E eu espero que amanhã a Pro já esteja bem melhor para a gente voltar à nossa programação normal, tá bom? Beijos, meus amores!